Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Escoferd. Hoje falaremos sobre prescrição digital para controlados. Minha farmácia pode aceitar? Conto com a presença dos convidados Betânia Alian, farmacêutica especialista em assuntos regulatórios. Conto com a presença da Ive Maria Educaites, CEO na startup Receita Digital e presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Conto com Ricardo Valdetaro, farmacêutico e proprietário da Farmácia do Leme, e com a presença também de Dr. Carlos Camargo, médico e CEO da Brasil Telemedicina. Eu queria já chamar e apresentar também a Viviane Massi, que ela é repórter especializada no canal Farma, sempre presente aqui conosco. Hoje, como a gente está com mais convidados, a gente está com o tempo mais apertadinho, né, Viviane? Então, eu já vou passar sem enrolações, já vou passar para a Viviane iniciar a nossa live, já começar com as perguntas para os convidados. Boa noite, Viviane. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite, Ive, Betânia, Ricardo, Dr. Carlos Camargo. Muito obrigada, né? A princípio eu quero agradecer. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente hoje, separar um tempinho, né, do dia, no meio de tanto turbilhão, de tanta informação, tanto acontecimento, tirar esse tempo para participar com a gente dessa live da Escoferd é muito importante. Então, muito obrigada pela presença de vocês. O tema de hoje, prescrição digital. Há um tempo que a gente vem percebendo que o canal Farma está com muita dúvida sobre isso, dúvida sobre prescrição digital, sobre prescrição digitalizada, sobre em que casos o médico pode prescrever e a farmácia pode aceitar uma prescrição digital. A gente teve uma nota técnica da Anvisa autorizando a prescrição digital para controlados, depois a gente teve uma portaria do Ministério da Saúde autorizando temporariamente a telemedicina, até publiquei uma matéria sobre isso, falando que a autorização para telemedicina deu aí um boom em teleconsultas no Brasil todo. Então, a gente propõe esse tema para discutir e tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir hoje as dúvidas do canal Farma. Bom, então eu quero começar esse papo, né, com a Ive, que é presidente da Sociedade Brasileira de Startups de Saúde. Inclusive, é uma sociedade nova, não é, Ive? Eu achei super interessante. A gente tem hoje aí muitas startups da área de saúde, com nova tecnologia, com novas soluções para a farmácia. Então, achei essa iniciativa muito interessante. Então, assim, eu queria perguntar para a Ive, explica para a gente, para quem está nos assistindo, qual que é a diferença entre uma prescrição digital e uma prescrição digitalizada. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa com que as pessoas entendam que prescrição digital é uma coisa e prescrição digitalizada é outra. Bom, boa noite, agradecer o convite, é um tema que tem sido bastante falado. A gente tocou no assunto aqui na Escoferd, né, no final do ano passado, começo desse ano, e parecia que era uma coisa muito distante, né, Viviane? A gente falava como se fosse algo acontecer daqui a 2 anos, então a gente não imaginava que a gente teria essa reviravolta da necessidade e urgência da gente ter as prescrições eletrônicas funcionando. Respondendo a tua pergunta, um documento digital é aquele onde a sua origem é digital. Então, por exemplo, um documento Word, ele é um documento que ele é gerado digitalmente. Então, ele tem o formato .doc. Um PDF, ele é um documento gerado digitalmente. Eu posso imprimir esse documento e essa impressão ela vai representar uma cópia de um documento que foi gerado digitalmente. Uma prescrição digitalizada é o contrário. É quando o original, eu gero um documento fora do meio digital. Pode ser um bloco em papel, pode ser, enfim, um documento que não esteja no meio digital. Então, quando a gente fala em prescrição digital e prescrição digitalizada, a gente tem que pensar o seguinte, uma prescrição digital, então, eu gero o documento digitalmente e eu faço a assinatura do médico também em formato digital, que é o que assegura que aquele documento foi criado. Uma prescrição só é uma prescrição a partir do momento que o médico faz a assinatura dele. Se ele faz a assinatura em formato digital, aquele é um documento que foi gerado digitalmente. Se eu vier a imprimir esse documento, ele vai ser uma cópia
de um documento que é digital. Se o médico, na hora de fazer uma receita médica, ele fizer no papel, seja, não, eu fiz no Word, mas na hora de assinar eu imprimi e assinei com caneta e carimbo, então ele não é um documento digital, porque a prescrição, ela foi gerada com assinatura e carimbo do médico em papel. Então, se eu tirar uma foto dela, ela não vira um documento digital a partir daí. Então, ela é uma receita digitalizada. Qual que é o principal benefício de uma prescrição de um documento que ele é originado digitalmente? É que eu consigo buscar a origem de quem foi efetivamente que fez aquele documento. Então, para isso já é uma cópia, uma foto, a gente não consegue saber se realmente foi o médico e assim por diante. E aí a gente tem um tema para falar sobre isso daqui para frente. Ive, explica só o que é uma assinatura digital, porque a gente tem assinatura digital, certificado digital, e esse certificado digital precisa ser reconhecido pela ICP Brasil. Tem gente que tem dúvida nisso. Rapidamente define para a gente assinatura digital, certificado digital e ICP Brasil. Tá, pensa comigo, a gente quando está aqui, cada uma de um lado do computador, a gente não tem como saber quem está operando esse computador. A gente tem alguma ideia agora porque nós estamos com câmera, mas se a gente não tivesse com câmera, a gente não tem como saber quem é que está sentado no computador acessando um sistema. Então, uma assinatura eletrônica é uma forma de verificar a identidade de uma pessoa que está operando um computador para acessar um sistema, por exemplo. Então, uma senha, um e-mail e senha, ele é uma forma de uma assinatura eletrônica. Só que a gente concorda que é, de certa forma, frágil, né? A gente volta e meia vê pessoas que foram hackeadas. Tive o WhatsApp invadido, tive minha conta de e-mail invadida, porque você tem poucos elementos de segurança nesta assinatura eletrônica. Assinatura digital é quando a gente está falando especificamente do certificado digital ICP. ICP é uma cadeia de certificadores. É como se eu dissesse, eu sou o responsável, a gente tem um responsável nacional, e ele vai dizer, bom, eu vou pessoalmente atestar que o Dr. Carlos, por exemplo, ele é o detentor dessa chave, eu fiz essa chave para ele. E o Dr. Carlos, ele pode fazer o mesmo em relação a Betânia, por exemplo, se ele tiver autorizado para isso. Então, eu sei que é uma pessoa que ela foi verificada, e ela pode fazer uma verificação de uma outra pessoa. Tentando explicar de uma forma simples o que é um certificado digital. Então, para eu ter uma chave, uma assinatura do padrão ICP, eu preciso ter tido os meus documentos verificados, a minha autenticidade, a minha existência também verificadas por uma pessoa que também foi verificada por um responsável, tá? Então, basicamente, não basta eu dizer que a partir de hoje eu fiz aqui, me cadastrei num site e eu tenho certificado digital porque não tem ninguém para fazer essa validação. Um certificado ICP, ele foi validado por uma pessoa que conferiu os meus documentos, conferiu que eu existo e que eu sou uma pessoa e eu sou detentora dessa senha, digamos assim, e que ela é uma senha criptografada, então ainda é um padrão de segurança muito maior do que simplesmente uma senha que alguém pode colocar um vírus no teu computador e descobrir qual é a tua senha. Um certificado digital ICP, não. Se alguém roubar teu computador, ele não vai conseguir saber qual é a sua senha. Ok, Ive, obrigada. Daqui a pouco a gente volta com você, tá? Eu quero falar agora com a Betânia Alhan, que é a farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios. A Betânia, assim, tem um vasto conhecimento, acompanha muito toda a área regulatória do Canal Farma. E eu queria perguntar para a Betânia o que diz a legislação atual a respeito da prescrição digital. Eu andei pesquisando, cheguei a fazer uma matéria, e assim, me parece que no início de março a Anvisa autorizou a prescrição digital para alguns medicamentos controlados, para antimicrobianos, mas eu queria que a Betânia explicasse para a gente, do ponto de vista regulatório, qual que é esse cenário aí delineado pela regulação sanitária. Olá, pessoal. Meu nome é Betânia, né? Quem já me conhece, sou diretora da Organize Farma. A gente atua aí no varejo farmacêutico na área regulatória desde 2008. E a gente está aí nesse cenário que está aceleradíssimo, muitas mudanças diariamente nas normativas da Anvisa, e uma delas é a questão de aceitar o receituário digital, né, o receituário eletrônico para medicamentos controlados.
Então, é importante que o farmacêutico tenha em mente essa explicação que a Ivy acabou de passar, o que é uma receita digital e o que é uma receita digitalizada. Então, a partir do momento que ele recebe a receita eletrônica, ele deve verificar se essa receita, né, essa prescrição eletrônica, ela está dentro das normas da Anvisa para a dispensação do medicamento que foi prescrito. Então, a gente sabe que alguns receituários não são permitidos, né, notificação de receituário de receita A, receituário B1, B2, e notificações de talidomidas não são permitidas a dispensação, mesmo sendo o receituário eletrônico. E as substâncias que podem ser liberadas, primeiramente, a gente tem que ter um passo a passo para receber esse receituário. Então, se o seu paciente chega com essa receita, você tem que receber ela eletronicamente, ou pelo aplicativo, ou por e-mail. E aí, dessa forma, o farmacêutico vai abrir esse arquivo e avaliar se essa prescrição atende às normativas da portaria 344, em relação a todas as informações do prescritor, do paciente, e em relação à quantidade e o tempo de tratamento da receita, de acordo com a portaria 344. É importante a gente pensar também que agora, além da portaria 344, a gente tem a RDC 357, que permite a liberação de alguns medicamentos por um tempo maior, de 3 a 6 meses, então o farmacêutico tem que ficar atento. Fez essa avaliação, a receita atende às normativas da portaria 344, ele deve entrar no site do ITI e verificar a autenticidade da assinatura digital desse médico. Fazendo todo esse processo e acompanhando todas as etapas, estando de acordo com as normativas, o farmacêutico poderá fazer a dispensação de maneira com segurança, né, e tranquilidade para o seu paciente. Betânia, eu tenho uma dúvida. Essa dispensação, a prescrição digital, quer dizer, tem um determinado momento, depois dessa verificação, que o farmacêutico, ele tem que fazer todos os procedimentos. Ele tem que lançar no SNGPC, não é isso? Ele precisa, tem todo aquele trâmite que teria se fosse numa prescrição impressa, numa prescrição de papel, por exemplo? Isso. Quando ele for aviar essa receita, né, ele terá que anotar os lotes dos medicamentos, a quantidade. Então, ele já viu que essa receita, que a assinatura digital, ela é autêntica, né, existe uma autenticidade pelo médico emissor. Então, ele vai imprimir uma cópia dessa receita, porque ele precisa guardar uma cópia, tanto digital, outra e uma impressa, e aí, a partir da parte de impressão, a gente faz todo o procedimento que já é feito atualmente, que a gente tem que anotar as informações do medicamento, a quantidade de caixas, o fabricante, o lote e os dados do paciente. E aí, depois, posteriormente, ele vai fazer o lançamento dessa receita, né, no arquivo do sistema que a loja usar para controle, lançamentos de receitas, e enviar para o SNGPC. Depois eu quero voltar um pouco mais, detalhar um pouco mais o processo de verificação da assinatura. Eu vou falar agora com o Dr. Carlos Camargo, que é médico e é da Brasil Telemedicina. Quero perguntar para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, boa noite, obrigada pela sua participação. Eu quero perguntar para o senhor, como que o senhor avalia a aderência da classe médica à prescrição digital, principalmente depois que o Ministério da Saúde autorizou temporariamente a telemedicina e a teleconsulta. Como que a classe médica recebeu isso? E quero saber se o senhor percebe que os médicos estão migrando para a prescrição digital. Boa noite, olá pessoal. Sou médico cardiologista, acho que muita gente já me conhece, da Brasil Telemedicina. Na verdade, essa abertura, essa nova
lei da Anvisa liberando o receituário eletrônico trouxe grandes benefícios, não só para o médico, como também para a população. O que a gente tem acompanhado em relação ao uso é uma dificuldade ainda dos médicos entenderem que necessitam ter esse certificado digital. A facilidade que ele vai ter é enorme. Outro problema é que, devido a esse grande número de médicos agora procurando uma certificação digital, essas empresas de certificação digital ficaram praticamente abarrotadas de serviço, e uma coisa que poderia ser feita em 1 hora, 2 horas, está demorando dias. E isso aí realmente está atrasando muito o uso do receituário eletrônico nas plataformas. Então, a desinformação, né? Não houve uma informação, uma forma que o médico pudesse saber qual era onde ele ia procurar, qual o certificado que ele ia fazer, como ele deveria proceder. Isso está dificultando realmente. Do outro lado, eu tenho que lembrar vocês que a maioria dos médicos hoje tem uma certa dificuldade. Eu acho que isso é cultural para usar tecnologia. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. Eu sou formado em 1981, numa época que não existia nem celular e nem computador. E, na verdade, hoje, a maioria dos médicos que estão em atividade são ou da minha idade ou pouco menos da minha idade. E isso está fazendo um estrago na cabeça de todos eles, essa adaptação súbita para que eles passem a usar da consulta presencial para a consulta, na verdade, eletrônica. É uma adaptação forçosa. O caso do coronavírus veio, na verdade, favorecer realmente. Ele acelerou todo esse procedimento que estava sendo muito lento pelo Conselho Federal de Medicina, mas ele fez com que nós, de um dia para o outro, mudássemos a forma de trabalhar. Então, os médicos hoje, como estão uma grande maioria com seus consultórios parados, eles estão procurando agora, desesperadamente, um meio de voltar a ver seus pacientes para que eles não possam perder também ganhos. Todo mundo está passando por essa dificuldade. E eu não acredito que isso foi só pelo coronavírus, como também estão falando que houve um grande número de aumento de consultas pelo coronavírus. Nós estamos atendendo várias redes de plano de saúde, já com atendimentos online, e, na verdade, eu acho que 30%, 40% só é de coronavírus, o resto são de consultas quase que normais, de outras atividades que já deveriam estar sendo atendidas em consultório e estão passando para formato digital. Então, eu acredito que isso daí que está acontecendo é benéfico, é positivo, mas nós precisamos ainda contar com essa instrução do Conselho Federal de Farmácia, fazer com que os farmacêuticos todos possam informar com mais facilidade, mais rotina, as empresas que nem a da IVE, proporcionar uma abertura para que eles ensinem qual o caminho que eles devem seguir para que a coisa possa se normalizar. Eu acredito que ainda nós vamos ter muito problema ainda antes de começar a usar. A partir do momento que o médico sentir a facilidade que é do uso da medicina através da receituário eletrônico, eu duvido que ele queira retornar ao sistema antigo. Mas até lá, nós vamos ter ainda muitos problemas para enfrentar, infelizmente. O Conselho Federal de Medicina, ele tem dado algum apoio, alguma orientação, algum treinamento para a classe médica relacionada à tecnologia, à prescrição digital, doutor Carlos? Olha, você sabe que é até difícil falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Eu sempre falo que eu falo demais às vezes, mas o nosso Conselho Federal não fez nada, né? Na verdade, o Ministério da Saúde passou por cima do Conselho Federal. Eles demoraram tanto para emitir uma resolução e acabou o Ministério da Saúde fazendo. Eu acredito que eles deveriam realmente estar fazendo uma instrução maior para que, na verdade, é uma entidade que cuida dos médicos. Mas eu acho que eles ainda estão meio perdidos nesse sentido, né? Os médicos realmente estão muito desorientados, não sabem ainda como usar, até nas plataformas. Olha, nós temos tido um aumento, um cadastro de médicos, hoje em média de 30 a 40 médicos todo dia. Nós tivemos um aumento de
1.000 médicos nas últimas semanas entrando na plataforma em busca. E a maioria, nós estamos tendo dificuldade porque eles não sabem como que usa, como que faz, que jeito que é, para que serve. É como se entregasse alguma coisa muito diferente na mão deles. Então, a gente gostaria realmente que o Conselho Federal, os conselhos regionais, as empresas que estão fabricando esses softwares para a Receita, o Conselho Federal de Farmácia, que pudesse unir para que possa indicar. O próprio paciente tem pego a receita no celular, que a gente tem emitido, e ele depois liga para saber como que ele faz com aquela receita. Ele nunca viu algo semelhante. Então, está necessitando uma solução generalizada para médicos e usuários e as próprias farmácias. Doutor Carlos, o Thiago intervindo, estamos com um ruído no seu microfone. Está vendo? Viviane, você consegue também fechar o seu microfone? Consigo. É o dela mesmo. Era o da Viviane, desculpa. Agora já normalizou. Obrigado, doutor. Pode continuar. Tá, então eu acredito que nós precisamos urgentemente, fazer uma campanha específica para ensinar o médico a usar o receituário digital. Porque ele vai trazer um conforto muito grande, não é só agora por causa do coronavírus. Em qualquer situação vai ser um benefício excelente. Uma pessoa poder receber a sua consulta, seu remédio em casa, a sua receita no seu celular, e ainda poder comprar por via online também o medicamento e receber esse medicamento em casa. Eu não vejo melhor benefício do que esse. Então, está aí uma ideia, né, para os nossos conselhos, os nossos representantes, proprietários de empresas de receituário, que façam e ajudem, junto até com o Conselho Federal de Farmácia. Ok, doutor Carlos, obrigada. Depois a gente volta com o senhor. Eu quero só fazer um comentário. Durante a semana eu fiquei apurando, pesquisando o tema. Viviane, desculpa intervir. Você consegue mexer de novo no seu fone, que eu acho que vai resolver. Pronto, melhorou. Não, verifica agora. Não, piorou de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora pode falar. Tá sem ruído nenhum, pode falar. Eu vou ter que ficar sem o fone de ouvido, viu? Sem problema. Pode ser problema no meu fone de ouvido. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Pode continuar. Okay. Então, eu queria fazer uma observação. O doutor Carlos falou sobre a participação do Conselho Federal de Farmácia. Eu, mais cedo, consegui falar rapidamente com a Josélia, que é uma farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia, que está envolvida no tema prescrição digital. Eu não consegui entrar muito em detalhes, também cheguei a conversar um pouco com a assessoria de imprensa do Conselho Federal de Farmácia. O que eu apurei é que o Conselho Federal de Farmácia, em 2009, ele criou o Grupo Interinstitucional de Trabalho de Farmácia Digital. O coordenador... 2019. Isso. Obrigada, Ive. O coordenador, que é o Eugênio Zimmer Neves, ele vem cuidando e ele é o interlocutor com a Anvisa. Inclusive, o Conselho participou diretamente da construção da nota técnica da Anvisa que autoriza a prescrição digital para controlados. Porém, o Conselho, a assessoria do Conselho disse assim para mim, Viviane, nós ainda temos muitas lacunas na prescrição digital. Nós ainda temos que resolver a privacidade dos dados, nós ainda temos que garantir que aquela prescrição não será dispensada mais de uma vez. Enfim, nós ainda temos aí um modelo que precisa ainda ser aprimorado. E o Conselho deu a entender nessa conversa que vai continuar fazendo esse papel, essa interlocução com a Anvisa para que regulamente, da melhor maneira possível, né, esse tema. Então, eu queria só colocar essa observação de que eu falei hoje com o Conselho Federal de Farmácia. E aí, agora, eu queria passar para o Ricardo, porque o Ricardo ainda não teve a oportunidade de falar aqui com a gente. O Ricardo é um farmacêutico, ele é um empresário, né? A farmácia dele é a Farmácia do Leme, uma farmácia que tem tradição e atende muita população para serviços farmacêuticos,
para assistência farmacêutica. Então, o Ricardo, ele está muito na linha de frente, por isso meu convite para trazer o Ricardo hoje. Então, assim, não é a primeira vez, eu e o Ricardo já falamos algumas vezes sobre prescrição digital, não é, Ricardo? Sim. E eu queria que o Ricardo contasse para a gente hoje, como ele está à frente disso, eu queria que ele contasse para a gente, primeiro, se ele percebeu um aumento nas prescrições digitais. E como que essas prescrições estão chegando, né? E quais as dificuldades que ele está tendo com essas prescrições digitais. Ricardo, então agora eu vou passar a palavra para você. Conta um pouco para a gente como tem sido a sua experiência na farmácia com a prescrição digital. Boa noite, Viviane. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Ive. Boa noite, Betânia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui podendo participar dessa reunião. E trazer as experiências que eu estou tendo aqui no balcão, e que, conforme o doutor Carlos falou, a maioria dos médicos, ou grande parte dos médicos, ainda não absorveu essa prescrição digital. Eu tenho muitos médicos que ligam para aqui falando, mas eu já passei o WhatsApp, o e-mail da receita, o senhor pode atender? E aí eu tenho que explicar, não, doutor, essa receita não é uma receita digital, é uma receita digitalizada, que é diferente, que ele fotografou ou que escaneou. E existe muita dúvida. Os clientes, por sua vez, também, às vezes, até brigam comigo aqui no balcão, trazem uma cópia de uma receita e falam, olha, a Anvisa já baixou, eu li no jornal, o senhor tem que aceitar a minha receita, minha cópia, minha xerox da receita. E aí, muitas vezes, não posso aceitar, né? E falo. Tem clientes que trazem até a receita azul, a receita B, que não pode ser aceita, xerox dela para a gente aceitar no balcão, porque leram, ouviram falar, o médico falou. Existe ainda muita desinformação para a população, e principalmente aqui em Copacabana, que tem muito idoso, a gente tem um problema muito sério, muito sério. Por exemplo, ontem mesmo recebi uma receita digital, certinha, estou com ela aqui na minha mão, que o médico prescreveu um produto da lista A. A lista A é entorpecente, não pode ser nessa receita. Então, quer dizer, os médicos botam o cliente... não, mas o médico me falou, eu trouxe a receita certa, está aqui. E eu não posso atender, Viviane. Acho que tem que haver muita divulgação, tanto para a população quanto para os médicos. A nossa dificuldade aqui está sendo essa. E também outra coisa, tem pessoas que, a maioria dos idosos, das pessoas em geral, não estão querendo mais ir na rua. Eles querem que a gente entregue, então a gente está fazendo aquele procedimento da portaria, que a gente vai pegar a receita, preenche o formulário, bota o nome, bota tudo certinho, mas quando vai pegar a receita não está válida, a receita é uma xerox, a receita o médico passou para o WhatsApp, a receita... Esse tipo de problema tem muito, conforme o doutor Carlos falou, os médicos precisam de se atualizar, precisam de informar para o paciente o que é possível. É uma coisa bem difícil, Viviane. Aqui eu estou diariamente no balcão, hoje mesmo recebi uma que eu não consegui acessar, porque estou aqui com ela não tem o número, aquele código que a gente bota para validar a assinatura. Essa é a nossa dificuldade. Ok, Ricardo, eu acho que essa questão de como fazer... Nós somos um país muito grande, né, gente? O desafio de fazer com que essa informação circule, com que essa informação fique clara, e que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Eu acho que a gente ainda tem muito desafio. Eu queria trazer aqui, em primeira mão para vocês, uma notícia que eu apurei hoje, que eu acho que nesse cenário todo de complexidades, de dúvidas, eu acho que é uma boa notícia. Eu falei mais cedo com o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o Marcelo Buzz. Acho que a pronúncia é essa, Marcelo Buzz.
E ele conversou comigo e disse assim, Viviane, olha, hoje, atualmente, eu vou falar com isso daqui a pouco, vou falar sobre isso com a Ive, da parte de tecnologia. Atualmente, para verificar a assinatura digital de uma prescrição digital, isso é feito no portal Verificador de Assinaturas Digitais, né, que é um portal governamental, é um portal do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Esse portal verificador, ele é para tudo, para todo tipo de documento. E o Marcelo me contou hoje que eles estão prestes a lançar um portal exclusivo para documentos médicos, atestados e prescrições digitais. Falei, Marcelo, mas qual que é a diferença? Já não tem um verificador? Ele me explicou, ele disse, olha, Viviane, o verificador é para todo tipo de documento. Agora, os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, paciente, né, o paciente, eles vão ter uma plataforma que está muito mais amigável, muito mais fácil de entender, muito mais simples, e eles vão poder verificar a assinatura lá, nesse verificador, que não é um verificador, né, é um portal que valida as assinaturas. Ele tem um outro nome, o Marcelo não quis me dar detalhes, ele segura um pouco das informações, mas o que eu entendi é que é um portal exclusivo para validar documentos da área de saúde. E eu estou encarando isso como uma coisa muito positiva, porque ele é um portal mais simples, o verificador não é tão simples assim, a gente até produziu com a ajuda da Ive um passo a passo, depois eu posso disponibilizar na descrição desse vídeo esse passo a passo. Então, acho que agora, essa boa notícia aí do Instituto é de que as coisas parecem que vão ficar mais simples. Bom, essa é a notícia que eu queria dar aqui para vocês. Eu queria falar agora, assim, de uma parte um pouco delicada desse assunto, que é a questão das plataformas que nós temos hoje. Eu sei que a gente já tem perguntas do público que está assistindo a gente, eu já vi aqui que as perguntas estão entrando, mas eu quero só puxar esse gancho, que é o seguinte, a minha pergunta para a Ive é a seguinte, Ive, vou te trazer agora aqui para o debate. A farmácia precisa de uma plataforma para receber uma prescrição digital? O médico necessariamente precisa de uma plataforma para emitir uma prescrição digital? Ou não? Ou é mais simples do que parece? Vamos lá. Realmente não precisa, né? Aquele comentário que você fez, citando ali o Eugênio e a Josélia, de que o modelo como um todo, ele ainda carece de aperfeiçoamento, uma das questões é essa. O que a regulamentação diz é que qualquer documento assinado digitalmente, se ele estiver dentro do modelo de uma prescrição, conforme a legislação atual, ele pode e deve ser aceito. Na verdade, não pode, ele deve ser aceito. Então, se o médico ele abrir o Word dele, ou qualquer editor de texto, digitar a prescrição do paciente, imprimir em PDF e assinar esse PDF com certificado digital e mandar isso para o paciente dele via WhatsApp ou via e-mail, esse paciente pode encaminhar esse documento para a farmácia, e a farmácia ela vai fazer a verificação no portal do ITI. Se o certificado do médico for um certificado regular, então essa parte da verificação da assinatura vai estar cumprida. E ele vai pegar, então, esse documento em PDF e vai fazer essas checagens que a Betânia falou. Vai ver se contém os dados completos do paciente, vai ver se o formato de informações está correto, etc. Estando correto, estando de acordo com esse é o modelo de prescrição para esse tipo de medicamento, a farmácia, ela pode dispensar, ela vai guardar esse PDF, vai imprimir uma via em papel, fazer as anotações dos procedimentos. Então, hoje, praticamente qualquer pessoa pode ser uma plataforma de prescrição eletrônica, digamos assim. O que as plataformas, em geral, tentam trazer para esse ecossistema de benefícios? A gente tenta justamente fazer esse fechamento, que é registrar, quando um documento é gerado no nosso sistema, que ele seja registrada a baixa desse documento, a retenção dessa receita. Então, esse eu diria que é um dos principais benefícios em se prescrever através de uma plataforma e se dispensar através de uma plataforma. Então, a gente tenta fazer
o fechamento do ciclo, digamos assim, porque senão esse procedimento que eu fiz no Word, imprimi em PDF, assinei e mandei para você, eu posso mandar para a tua farmácia, para a farmácia do teu vizinho, para outra farmácia, todas elas vão fazer o mesmo procedimento, todas elas vão validar o procedimento, todas elas vão poder dispensar o medicamento e todas elas vão estar corretas de acordo com a regulamentação. E essa é uma preocupação que todos nós temos, de evitar a proliferação de dispensações de medicamentos indiscriminadamente. Então, por isso que a gente tem oferecido essas plataformas onde você registra que é aquela prescrição que nasce com código de identificação, e aí cada plataforma utiliza o seu modelo, uns usam números, outros letras e números, enfim, mas para que você consiga identificar aquele documento gerado, e que na outra ponta o farmacêutico consiga registrar que ele já vendeu aquele medicamento, que ele não pode ser vendido de novo. Então, esse seria um dos pontos positivos de se usar plataformas. Oi, Ive, eu quero colocar uma coisa aqui para você, é o seguinte, semana passada eu fiz uma live aqui sobre mercado, mas eu acabei tocando nesse assunto de prescrição digital com o Edson Tamácia. E ele fez, assim, meio que um desabafo, uma denúncia, de que, olha, Viviane, tem uma máfia. Quer dizer, tem alguma coisa errada no setor, alguma coisa não está cheirando bem, digamos assim, porque tem empresas que estão cobrando uma fortuna e dizendo, olha, se você quer receber, dizendo para a farmácia, se você quer receber uma prescrição digital, só pode ser pela plataforma X e pelo certificador Y. Por outro jeito, não existe. E aí, o paciente também não tem acesso. Isso é real, assim? Isso é uma reserva de mercado. Eu estou entendendo que é uma reserva de mercado o que tá se tentando fazer. E, inclusive, existem empresas, me parece, que estão cobrando uma fortuna para que a farmácia faça adesão a essa plataforma. Então, eu quero esclarecer para quem está nos vendo e quero dizer o seguinte, que não é dessa forma. Só que eu não sou especialista. Especialista é você. Eu quero que você explique e esclareça isso para gente. Tá bom. Assim, claro que, como qualquer outro mercado, qualquer outro setor, as plataformas estão procurando desenvolver serviços e oferecer esses serviços para serem consumidos pela população. E assim como qualquer mercado, as pessoas se posicionam dentro desse mercado com as suas convicções pessoais. Então, o que eu posso te dizer é qual é a minha convicção pessoal, não posso falar sobre todas as plataformas. A gente entende desde o começo que o ato de prescrever ele é soberano do profissional do prescritor e o de dispensar ele é soberano do farmacêutico na farmácia. E eu não tenho o direito de restringir isso. Então, você vai me perguntar, se um médico gerou uma prescrição dentro da plataforma Receita Digital e gerou PDF, e ele mandou esse PDF diretamente para o paciente, para o WhatsApp, e uma farmácia recebeu, ela pode se cadastrar na nossa plataforma para registrar a baixa, ela não é obrigada. Se ela fizer aquele procedimento anterior, chequei no ITI, guardei o PDF, imprimi uma cópia, ela pode dispensar. Tendo assinado a minha plataforma ou não. Assinado, na verdade, não é o termo, porque a gente oferece a dispensação gratuita para todas as farmácias. A farmácia, se ela recebeu uma prescrição digital, ela entra no site, faz o cadastro, e ela consegue consultar, validar essa prescrição e dar baixa na hora. Sem precisar pagar, gratuitamente. Com certeza, sem precisar pagar, porque a gente não pode cercear o direito do paciente de escolher aonde ele vai querer retirar esse medicamento. Essa é uma garantia definida pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma lei de direito do consumidor. Ao contrário, nos Estados Unidos, onde o médico ele pergunta onde você mora e ele manda a sua prescrição eletrônica diretamente para a farmácia mais próxima da região que você mora, por exemplo. E então, você vai naquela farmácia especificamente. No Brasil, a gente não pode fazer essa restrição. Então, o paciente, quando ele recebe uma receita de um médico, ele tem que ter a liberdade de retirar esse medicamento, de dispensar essa prescrição na farmácia de escolha dele. A farmácia, ela não é nem obrigada a registrar a dispensação na minha plataforma. A gente conta, claro, com a razoabilidade dos farmacêuticos em ajudar o sistema a manter o controle dessas prescrições. Então, a gente pede, orienta, que eles entrem na plataforma que é gratuita,
acessem essa prescrição, até para a própria segurança deles. Eu vou conseguir, quando eu acesso, eu verifico se ainda existe algum medicamento para ser dispensado, ou se, de repente, ele já foi dispensado em outra farmácia. Se ele não foi dispensado, eu seleciono o que eu estou vendendo, confirmo, naquele momento é como se eu estivesse fazendo uma retenção virtual, que a gente está chamando. Mas ela também não é obrigada, sendo em qualquer plataforma. Então, mas essa é uma crença pessoal nossa, de que o médico ele pode usar o certificado que ele quiser. Eu também não vou obrigar ele, ele já tem um certificado da certificadora A, eu não vou obrigá-lo a adquirir um certificado da B ou C, ou o que eu quiser para ele poder usar minha plataforma. Ele vai usar o certificado que ele tem, que ele escolheu, no modelo que ele escolheu. A única exigência é que seja um eCPF e que seja próprio dele. Ele não pode pegar um eCPF emprestado com um colega, por exemplo. Isso é irregular. Mas é uma questão de autorregulação até do mercado, e um mercado que ainda precisa evoluir bastante. Ok, Ive, obrigada. Gente, o Thiago está me chamando aqui. Antes de passar para o Thiago, a Betânia me pediu a palavra para fazer um comentário. Então, eu quero pedir a Betânia rapidinho para fazer esse comentário e depois eu passo para o Thiago. A gente está com muitas perguntas de quem está assistindo e a gente precisa abrir a oportunidade de responder essas perguntas. Betânia, pode comentar. Essa questão que a Ive está colocando é bem importante, porque você não pode limitar onde o paciente deve comprar o medicamento. É como se a gente tivesse na prática hoje aquela receita que já sai do consultório do médico com a etiqueta da farmácia. E isso é antiético, né? Não pode ser feito dessa forma. Então, as plataformas, elas têm que seguir um padrão ético, né, além das normas de proteção de dados e todas essas informações, existe também a questão ética do prescritor, né, e essa questão da lei do consumidor, né, do PROCON. Então, a gente tem realmente que verificar, junto ao Conselho de Medicina, né, uma legislação, uma normativa para essa prescrição digital também. Além da gente ter a norma de como receber a receita, tem que haver uma padronização pelo Conselho de Medicina para como o médico vai fazer essa prescrição. Eu estava dando uma olhada aqui, a resolução 1643 de 2002, que trata sobre a telemedicina. Então, vocês vejam o quanto que a gente está atrasado. Desde 2002 que a gente está falando sobre esse assunto e a gente não tem uma normativa ainda. E aí, devido a essa urgência da pandemia do coronavírus, os pacientes que são doentes crônicos continuam precisando fazer as suas consultas mensais, o acompanhamento médico. Os pacientes que fazem uso de medicamentos controlados precisam ter acesso à medicação. Então, por isso que a gente tem toda essa dificuldade, porque os médicos não se prepararam para uma situação dessa, né, e também o Conselho precisa normatizar isso, porque senão fica uma coisa assim, um médico que é de uma clínica de uma clínica com vários médicos, como que eles estão utilizando essa assinatura digital? Será que é um certificado digital pessoal, pessoa física ou pessoa jurídica que está padronizando a assinatura dessa receita? E aí você tem um médico de consultório próprio, né, particular, emitindo e vai direto para o paciente, e outros vai direto para a farmácia. Então, a gente tem que definir, né, tanto, acho que o Conselho de Medicina e o próprio Conselho de Farmácia também precisam se posicionar em relação a isso, para que a gente tenha a dispensação do medicamento de forma correta. Eu acho que só fazer um comentário, Vivi, assim, em relação ao que a Betânia falou sobre o uso do certificado comum. O doutor Carlos vai poder me corrigir se eu estiver errada, mas o ato de prescrever é personalíssimo, exclusivo do médico. Então, quando eu assino com um certificado que não é meu, como é que você vai garantir quem foi a pessoa que efetivamente assinou aquela prescrição? Uma característica da assinatura ICP é isso, ela é o que a gente chama de não repúdio. Eu não posso dizer assim, não, mas não fui eu que assinei isso aqui, porque o meu certificado é meu, eu sou detentora das minhas chaves que autorizam a minha assinatura digital.
Então, quando a gente fala uma das vantagens de usar um certificado ICP é isso. A gente não pode dizer assim, não fui eu que essa assinatura aqui está falsificada, alguém pegou o meu carimbo. Com o certificado ICP, a menos que você tenha emprestado o seu certificado e sua senha para alguém, que não deveria ser feito, ele é pessoal intransferível, ele não pode ser repudiado. O médico não pode dizer assim, não fui eu que assinei. Porque o certificado é personalíssimo, assim como o ato de prescrever, não pode ser coletivo, né? Não foi prescrito por uma instituição, foi prescrito por um médico. Doutor Carlos pode me corrigir se eu estiver errada. Bom, Ive, obrigado. Gente, eu preciso passar para o Thiago, porque o Thiago está com muitas perguntas. A gente conversou mais cedo e eu falei, Thiago, se prepara, porque esse assunto vai render e muito. Não falei com você, Thiago? Verdade, está rendendo, Vivi. Eu já vou chamar aqui a Ive. Eu realmente estou com muita pergunta. Eu vou até falar para o pessoal que está assistindo a live. Quem não conseguir mandar pergunta pelo chat, a gente também disponibilizou um outro canal, que é o nosso grupo de WhatsApp, para enviar perguntas para todas as lives da Escoferj. Não só essa, como as próximas também que estão por vir. Então vocês vão ver embaixo que tem, quem estiver assistindo no computador, tem um QR Code, um código de barras aí no canto da tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ele e ele vai cair nesse grupo do WhatsApp para você estar enviando pergunta. Caso esteja assistindo pelo celular, pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link para o grupo do WhatsApp e também vocês podem estar enviando a pergunta pelo chat do YouTube, ok? Eu já vou começar com a Ive. Eu vou precisar de uma velocidade nas respostas agora, porque realmente tem muita dúvida aqui para todos, para a Ive, para o Dr. Carlos, para a Betânia, para o Ricardo, todo mundo com muita dúvida. Ive, uma dúvida muito comum foi dúvida do Alan Fernandes, do Fernando Candeias, Leonardo Carvalho, Stamp Andradas. Eles perguntam como a drogaria consegue dar baixa em uma receita digital no SNGPC e garantir que a mesma receita não será usada novamente. Automaticamente é dado baixa na receita original, esse paciente vai poder comprar quantos quiser? É o que a gente falou sobre o benefício de você fazer a prescrição e a dispensação em uma plataforma. Essa é a única forma de fazer isso. Ainda não existe um sistema central ou com interoperabilidade para que uma prescrição gerada em qualquer lugar possa ser dada baixa em qualquer lugar. Por enquanto, quem está se disponibilizando a cuidar de dar baixa nas prescrições geradas são as plataformas de prescrição eletrônica. Os PDFs gerados de forma avulsa, você não tem como controlar quantas farmácias estão de posse, por exemplo, desse arquivo, quantas vezes ele já foi usado e assim por diante. Infelizmente, esse é um dos gaps de regulamentação que a Viviane comentou, que foram citadas pelo Eugênio e pela Josélia. Então, isso deve, ao longo do tempo, isso deve se ajustar, deve existir um protocolo padrão para que isso não aconteça. É o que a gente espera, não é isso? Isso. Esse grupo de trabalho que o Conselho Federal de Farmácia reuniu, ele juntou também praticamente todas, não quase todas, mas as principais plataformas de prescrição eletrônica que atuam hoje no Brasil, para que a gente consiga debater de que forma a gente desenvolve um sistema onde isso que eles estão solicitando seja possível. Eu consigo identificar que uma prescrição gerada em qualquer plataforma, ela possa ser baixada em qualquer plataforma, como se fosse uma interoperabilidade entre bancos, onde você gera o boleto em um banco e paga em qualquer outro banco. A gente está trabalhando ainda nesse modelo. A gente espera conseguir chegar num consenso em pouco tempo para poder ajudar esse ecossistema. Sim. Ive, ainda com você, a Daniel Moraes, da Raia Drogazil, pergunta como garantir a confiabilidade somente no ITI? Assim, o que o ITI garante? Estava até explicando isso para a Betânia. Ele garante a autenticidade do certificado digital, de quem assinou. Ele não garante o conteúdo do documento. Eu posso gerar hoje aqui um PDF com uma foto minha e assinar com um certificado digital que você vai passar lá no ITI e você vai conseguir validar que aquela assinatura foi de fato minha. Então, o que você consegue garantir é que fui eu que gerei esse documento, mas o conteúdo do documento, o ITI não verifica, ou seja, se ela é uma prescrição que atenda a todos esses requisitos. Existe o canal para você verificar que é o portal do ITI, e o portal do ITI está desenvolvendo uma aplicação para que todas as plataformas disponibilizem isso já internamente em suas aplicações. Ou seja, dentro da minha plataforma Receita Digital,
vai ter ali uma função para você fazer a validação da assinatura digital. Mas reforçando, a única coisa que essa validação faz é quem é o dono desse certificado e se ele está válido. Porque o restante é a verificação, que é o trabalho normal do farmacêutico. Ele consulta ali visualmente se todas as informações que ele precisa constam naquele documento. Ok, Ivi, obrigado. Eu vou... Oi, pode falar, Betânia. Pode falar. Quando a gente falou da questão do passo a passo, né, verificar a receita, é importante também verificar no site do CRM se aquele prescritor ele está inscrito e está com o CRM ativo. E aí a gente também tem a questão da assinatura digital para evitar falsificações, mas eu também posso me passar por médico e prescrever. Então a gente tem que realmente tomar cuidados, todos os cuidados possíveis, para a gente evitar problemas futuros, né? Então, tem o ITI e também tem o site do CRM para verificar se esse médico está com a inscrição ativa. Betânia, em relação só a essa validação do CRM, existe uma característica no certificado digital chamado certificado de atributo, que além de eu dizer quem é aquela pessoa, eu digo o que aquela pessoa faz. E o responsável por conceder esse atributo ao certificado vai ser o CFF, o CFM. Eles já estão trabalhando em levantar essas informações para fornecer aos médicos o atributo. Então, futuramente, pessoal, já vai vir na assinatura dizendo se ele efetivamente é um médico e está ativo no conselho. Daqui a pouco tempo, se Deus quiser. Ok, obrigado. Betânia, ainda sobre o que você acabou de falar, o William Júnior pergunta, essa conferência de assinatura deve ser feita no momento da dispensação? Antes da dispensação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a autenticidade da assinatura digital e o prescritor. E verificar todas as informações dentro da portaria, se está de acordo com a portaria 344. Okay. Então, tem que montar um passo a passo, né? Vamos receber a receita eletronicamente, por aplicativo ou por e-mail. Vamos verificar, podemos abrir o arquivo e verificar as normas da portaria 344, se atende, e se é um medicamento que pode ser dispensado pelo receituário digital. Tá ok? Tudo certinho? Vamos imprimir uma receita para ter uma para armazenar, e vamos fazer a verificação da assinatura digital e depois imprimir e guardar todas as informações do medicamento dispensado. Sim, uma dúvida do Leandro José, ainda com a Betânia, segundo a RDC, o paciente deve estar com a receita impressa? Não. Não deve estar. É justamente isso que a gente tem que ficar atento. É um receituário eletrônico, uma prescrição eletrônica, então ele tem que chegar com essa receita ou pelo um aplicativo no WhatsApp, a farmácia vai ter que se inovar, né, se inventar em relação a isso. Como que ele vai receber esse receituário digital dos prescritores que não estão em plataforma? Então, se é um prescritor que não está em plataforma, que emitiu com a sua assinatura digital, a farmácia vai ter que dispor de como receber essa receita, que pode ser pelo e-mail ou pelo WhatsApp, de uma forma que depois o farmacêutico possa pegar esse arquivo e validar no site do ITI. Ok, Betânia, obrigado. Ricardo, a Betânia falou sobre o WhatsApp, sobre a receita digital está chegando pelo WhatsApp. Tem uma pergunta do Fernando Foster, que ele disse que no WhatsApp e no Telegram eles têm umas políticas sobre vendas de medicamentos e que tem uma proibição, algumas restrições. Como que ele pode estar fazendo na farmácia dele para poder estar dispensando, recebendo a receita digital através de WhatsApp e Telegram, se isso fere a política dos aplicativos? Alguns meses atrás, o WhatsApp cancelou vários números de WhatsApp porque eram utilizados comercialmente em farmácias normais, em farmácias de manipulação. Nós entramos, a Ascoferj entrou até com uma ação contra o WhatsApp para que eles resgatassem esses números,
Hoje em dia não está mais acontecendo isso, mas aconteceu isso tem 3, 4 meses atrás, e com esse corona agora, vírus, eles não estão fazendo mais isso, não estão cancelando mais, já estão permitindo que, pelo menos, quer dizer, a permissão não é legalizada, mas eles não estão tirando mais as linhas das pessoas que usam o WhatsApp para vender remédio. Ok, Ricardo. Ainda perguntando para você, o Láurio Camoto, ele pergunta quanto tempo para as farmácias se adequarem a essa realidade? Tem uma estimativa? Você conversa com outros donos de drogaria? Como que está essa expectativa em relação a essa adequação? Olha, isso vai depender muito da gestão e da gerência de cada farmácia. Eu acredito que os grandes grupos, como tem muita gente envolvida nessa organização, andem mais rápido. As independentes, dependendo do dono, da localização, da condição financeira, talvez demore um pouco mais. Eu não tenho como precisar o tempo. Tá ok, Ricardo. Agora, já passando a bola para o Dr. Carlos, tem algumas perguntas aqui. Uma delas é do Naime Maciel, e ele fala: o ITI é o validador geral das assinaturas digitais. Como será feito com os hospitais e clínicas que têm o próprio validador? Exemplo, doutor consulta que não é possível validar as receitas pelo ITI. Olha, eu não conheço outro sistema a não ser o sistema de certificação digital. O que foi falado pela Ive também e pela Betânia, que existe o certificado digital, onde o próprio conselho determina se aquela pessoa é médica ou não. Se esse do doutor consulta está usando algum outro sistema e que não possa ser certificado na farmácia, eu sinceramente eu nem consigo entender isso. Porque se a farmácia que vai, na verdade, fazer a aferição desses dados para vender o remédio, eu não tenho essa informação para te dar. Realmente eu acho muito estranha a pergunta, eu não entendi. Não, ok. Ive, você sabe alguma coisa sobre o doutor consulta? Tem essa informação? Bom, eu não tenho detalhes sobre o doutor consulta especificamente, mas o que eu te digo é que a nota da Anvisa ela é clara de que a farmácia ela deve ter o acesso ao documento digital original. Então, eu não posso furtar a farmácia disso, não posso impedir que a farmácia acesse esse documento e ela faça por conta própria a verificação no portal do ITI. Futuramente, quando você tiver plataformas que sejam, por exemplo, certificadas, talvez num SBIS ou algum tipo de outra certificação, talvez junto à Anvisa, a gente consiga estabelecer que essas plataformas elas têm processos internos que verifiquem já de antemão o ITI para facilitar o trabalho do farmacêutico. Mas se ainda assim o farmacêutico quiser acessar o documento original e fazer ele mesmo a verificação no portal do ITI, ele deve ter esse direito, é isso que diz a nota técnica da Anvisa. Na verdade, diz que é dever dele. Ele não pode dizer, eu confiei numa outra plataforma, ele tem que ter acesso a esse documento digital. Ok, Ive. Eu vou voltar com o doutor. Tiago, só uma dúvida. Eu quero perguntar para a Ive o seguinte, Ive, agora fiquei um pouco confusa. A farmácia, só existe um caminho para ela fazer a validação dessa assinatura, que é pelo verificador do ITI, ou não? Como, por exemplo, lá o Albert Einstein tem um verificador. Eu fiquei confusa agora. Então, lembra que eu falei que o ITI está desenvolvendo aplicações que acessam, ou seja, onde as pessoas podem acessar o verificador do ITI por dentro das suas próprias plataformas. Mas hoje... Sim, é possível, você já consegue botar essa aplicação interna, mas assim, ele tem que estar à disposição do farmacêutico. Eu não posso, como plataforma, dizer, fica tranquilo que eu já verifiquei para você. Entendeu? Não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber o seguinte: a única forma de verificar a validade de uma assinatura digital é pelo ITI. A forma que foi determinada pela Vigilância Sanitária é pelo ITI. Eles, inclusive, citam nominalmente o portal do verificador de assinaturas do ITI.
Na nota técnica, ele especifica verificador.iti.gov.br. Então, eu desenvolvi uma outra tecnologia. Você, quando recebe um documento em PDF, por exemplo, e ele está assinado digitalmente, você consegue identificar, em geral, no topo do documento, a informação de que aquele documento foi assinado digitalmente. E quando você clica ali, você consegue até acessar informações desse certificado. Porém, a nota técnica da Anvisa, ela não diz que esse procedimento você pode validar. Ela diz que você tem que lançar esse documento dentro do portal de verificação de assinaturas do ITI. Okay. Então, no meu entendimento pessoal, a gente tem que seguir o que estabeleceu a norma técnica da Anvisa e fazer verificação no ITI, como a Anvisa determinou. Porque senão, até, desculpa te interromper, Viviane, você imagina a cabeça do farmacêutico, que já não é tão simples entender uma série de procedimentos novos. E eu ainda tenho que depois entender se pode ser blockchain, se pode ser assinatura com o Facebook, se pode ser biometria, se pode ser validação facial. É muito mais complicado. Por isso que a gente, Receita Digital e algumas outras plataformas e algumas entidades têm reforçado o uso da assinatura ICP Brasil, porque a gente entende que é um padrão e que existe um controle sobre esse padrão. Então, quando a gente padroniza, fica mais fácil das pessoas entenderem. Imagina eu exigir que cada farmacêutico tenha capacidade técnica dele avaliar se cada plataforma, o modelo usado por aquela plataforma é válido. Acho que é exigir demais do trabalho do dia a dia de uma farmácia. Ok, Thiago, com você. Sim, obrigado, Vivi. Eu vou voltar com o Dr. Carlos. Tem uma pergunta da Juliana Antunes, que ela pergunta sobre o SUS, né? Esse modelo funciona no SUS? Ela é farmacêutica de bairro e não vê prescrições por lá. Eu acho que o modelo de prescrição eletrônica funciona em qualquer lugar, porque o médico que é detentor do certificado digital, e como disse a Ive, ele pode até fazer no próprio PDF dele e colocar a assinatura digital dele. O importante, respondendo inclusive a pergunta anterior, o que vale na nossa lei é o modelo, o padrão ICP Brasil. Então, vão surgir milhares de situações diferentes querendo mudar a lei ou transformar em caminhos diferentes que não são aceitos. Nós temos uma mania aqui no Brasil de achar outros caminhos e achar que também podem ser seguidos. Na verdade, tem que ser o padrão ICP Brasil. Por quê? Porque ele é um padrão único para todo mundo. Vai facilitar para que a pessoa verifique se ele é verdadeiro ou não. Então, pode ser usado no SUS, no particular, em qualquer lugar. O importante é que ele saia do consultório médico ou de algum local que ele foi atendido por um médico e ele vá finalizar na farmácia onde ele vai comprar essa medicação. Sim, doutor, o Daniel Moraes pergunta como ajudar o médico a se atualizar, porque é novidade para todo mundo, né? Mas como que a gente pode estar ajudando o médico a fazer essa atualização? Quando em março surgiu essa nova resolução da Anvisa, essa portaria da Anvisa, praticamente ninguém ficou sabendo, a não ser quem está ligado às farmácias. Os médicos estão sabendo agora, rapidamente, quando for essa liberação da prescrição eletrônica depois do coronavírus. O que precisa é que a Anvisa, que o Conselho Federal de Farmácia, que o Conselho Federal de Medicina façam uma cartilha, façam um manual para que o médico conheça não só como ele faz a receita, aonde ele retira o certificado, para que ele aprenda a fazer corretamente. Não adianta simplesmente jogar essa informação, jogar a lei e falar, se vira. Não é assim que se faz. Então, está faltando uma ação conjunta do Conselho de Medicina, do Conselho de Farmácia e, especialmente, eu acho, da própria Anvisa. Você faz uma determinação, você tem que normatizar ela e explicar para a população, explicar para o profissional médico. Ok, obrigado, doutor Carlos. Viviane, a gente já atingiu 1 hora de live, né? Eu vou estar estendendo um pouquinho, igual a gente falou antes. Tá tudo bem para todos que estão participando? Ok, a gente continuar mais um pouco. Beleza? Eu vou fazer uma pergunta para a Betânia, depois eu vou devolver para a Viviane. A Viviane faz mais um giro, enquanto eu atualizo outras perguntas. Tem muita pergunta ainda para ser respondida. A gente vai tentar, na medida do possível,
responder as que a gente conseguir aqui. A Angélica Saldeira pergunta, Betânia, qual a orientação para as farmácias de manipulação? As farmácias de manipulação também vão receber o receituário eletrônico da mesma forma. Da mesma forma. A nota, ela atinge os medicamentos controlados. E a mesma forma vai validar para a prescrição de insumos também, de substâncias. O médico vai prescrever a receita para a farmácia de manipulação, né, e vai fazer a assinatura digital. Não tem diferença de ser farmácias e drogarias e manipulação. Ela é referente aos medicamentos controlados, os industrializados ou manipulados também. É só que todos mantêm as normativas da portaria 344. Ok, obrigado. E a farmácia de manipulação também é a RDC 67. Tá ótimo. Uma última pergunta aqui que chegou agora pelo WhatsApp, do Everaldo Souza, ainda para a Betânia. Se o cliente recebeu por WhatsApp a receita do médico com assinatura digital, ele imprimiu o PDF trazendo essa cópia, teria como verificarmos assim mesmo essa receita? É possível verificar? Ele pode te trazer uma cópia impressa, que ele já te facilita, né, porque você vai precisar de uma cópia impressa, mas ele tem que te enviar esse receituário eletrônico digitalmente, ou pelo e-mail ou pelo aplicativo, porque você somente vai conseguir fazer a verificação da assinatura digital em arquivo, vai pegar o arquivo e ver no site do ITI. Ótimo. Obrigado, Betânia. Viviane, eu vou passar para você. Antes disso, tem uma pergunta da Patrícia Duarte, ela está perguntando se vai ficar gravado. Sim, todas as lives da Escoferj, elas ficam gravadas no canal do YouTube. Então, assim que acabar essa live, o mesmo link vai estar com o vídeo salvo lá, vocês vão poder assistir, voltar, tirar dúvida, ok? Então, eu passo a bola para a Vivi, vou fazer uma nova rodada aqui de perguntas e daqui a pouco eu volto com as perguntas finais. Obrigada, Tiago. Eu quero fazer algumas observações, mas antes, chegou uma pergunta aqui para mim, diretamente no meu Zap, e eu vou direcionar essa pergunta para a Betânia. É uma pergunta da Emily, ela diz o seguinte: gostaria de saber, com a suspensão de atendimentos presenciais, como os pacientes vão poder retirar as notificações de receitas para uso no dia a dia, já que a plataforma não aceita esse tipo de receituário. Eu encaminhei essa pergunta, né, que ela está aqui no nosso grupo, a Emily. É importante a gente entender que, na verdade, se o médico emitir essa receita com as substâncias que não estão autorizadas na nota técnica para ser dispensadas de forma digital, ele pode prescrever, e ele vai assinar digitalmente e enviar para a farmácia. Então, é importante a farmácia, o farmacêutico, fazer a análise da receita e verificar se essa substância faz parte dos medicamentos que podem ser liberados de forma de receituário eletrônico. E as que são exceções, a notificação de receituário A, a talidomida, B1, B2, essas o paciente que precisam dessa medicação, né, que fazem uso contínuo, vai precisar verificar com o médico. A orientação é que o farmacêutico fale com esse paciente para que ele tente viabilizar com o médico o acesso a esse receituário para buscar no consultório ou o médico enviar para o paciente, mas infelizmente essas substâncias não podem ser liberadas pelo receituário eletrônico. Ele pode até prescrever, mas o farmacêutico vai avaliar e vai orientar que o médico deve entregar em mãos. Obrigada, Betânia. Nesses dias aí em que eu fiquei me preparando para essa live, eu tive acesso a alguns ofícios da ABC Pharma que foram encaminhados para a Anvisa, para a SECOM, né, que é a Secretaria do Consumidor, e também um ofício para o Conselho Federal de Medicina. Como são assuntos assim muito direcionados, eu vou passar por todos eles. Eu queria começar pelo ofício que a ABC Pharma encaminhou para a SECOM. Eu acho que essas perguntas podem ser respondidas pela IVE.
O ofício da BC Pharma, Ive, ele diz o seguinte, ele faz algumas pontuações em relação a direito do consumidor. Então, ele diz assim, tá? É legítimo o ato de condicionar aos estabelecimentos farmacêuticos uma contraprestação financeira para efeito de acesso a receitas médicas digitais de terceiros? Registre-se ainda que credenciados na plataforma eletrônica. Uma outra pontuação, o envio de dados sensíveis do paciente a empresas privadas de tecnologia deve ser precedido de uma prévia autorização. E, por fim, a BC Pharma indaga, é legítimo o direcionamento e a indicação de farmácias e drogarias pelo profissional médico através da utilização de ferramentas de tecnologia de prescrição? Eu queria que você que está envolvido nessa área de tecnologia e é presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, queria que você comentasse esses questionamentos da BC Pharma. Bom, eu acho questionamentos bastante pertinentes. Eu até citei um pouco anteriormente, né? É um mercado onde as pessoas vão se posicionar de acordo com as suas próprias convicções. Então, eu posso dizer pela nossa plataforma que nós temos a convicção de liberdade de escolha dos participantes. Então, eu acho que a gente já evoluiu, por exemplo, no mercado bancário, de não aceitar mais ficar refém de um banco, porque um dia eu abri uma conta no determinado banco, ou peguei um empréstimo no determinado banco, quando foi instituída a portabilidade. Antigamente era assim, você tinha um produto no banco, você ficava literalmente amarrado àquele banco, ou então a uma operadora de telefone. E a gente conseguiu já passar por essa etapa, né, de ser obrigado a utilizar um serviço que nós não queremos mais utilizar, que às vezes nos presta um mau serviço, porque eu fiquei preso, caí numa armadilha de ficar preso àquela plataforma. Então, eu queria até propor uma reflexão a todas as plataformas de que a gente não desenvolva o nosso mercado de prescrições eletrônicas seguindo esse modelo que é chamado de economia do engano, onde eu me aproveito da falta de informação sobre um determinado assunto, das pessoas que estão envolvidas nesse mercado, para tirar alguma vantagem financeira para mim. Ou seja, prender ele a um determinado uso a uma determinada contratação de um serviço, ou obrigar que ele me pague para poder usar essa plataforma. O que a gente acredita é que se a minha plataforma oferecer serviços onde o farmacêutico ou o dono da farmácia enxerguem um valor real no serviço que eu estou oferecendo, que eles podem contratar esse serviço. Então, foi como eu disse, a dispensação, o registro da dispensação na plataforma Receita Digital, ele é e sempre será gratuito, até o dia que alguém nos proíba de oferecer ele gratuitamente. E ela fala assim, poxa, Ivo, mas como é que você ganha dinheiro? A gente oferece outros serviços. Existem milhares de serviços que a gente pode oferecer, tanto para médico, paciente e farmácia, para que eles possam ser melhor atendidos e gerenciar com mais facilidade esse processo, por exemplo, de tratamentos com receitas médicas digitais. Em relação ao uso dos dados do paciente, eu acho que a LGPD ela é bem clara em relação a isso. Dados que são originalmente anônimos, ou seja, eu não tenho como chegar a quem é o titular daquele dado, você, em tese, ainda tem muita coisa a ser debatida, porque o Brasil ainda está em regulamentação também na LGPD, você pode comercializar. E eu acho que isso tem que ficar bem claro no termo de uso da plataforma. Eu não posso dizer que não vou comercializar dados e depois eu comercializar dados. Eu tenho que dizer, olha, estou comercializando dados assim, assim, assado. Você tem uma série de restrições. Eu diria que uma das grandes diferenças da nossa plataforma para muitas outras plataformas é que a gente acredita que o paciente, ele é o centro do cuidado médico. A gente escuta muitas pessoas dizendo, o paciente está no centro, mas na hora que a gente toma decisões, eu faço uma decisão que o médico decide, a farmácia decide, e o paciente fica refém desse acordo entre médico e farmácia, por exemplo. Por isso que a gente acredita que o paciente, primeiro, tem liberdade de escolher onde ele vai comprar, segundo, que ele tem que ter acesso aos dados dele. Isso é claro, os dados do paciente são do paciente. A LGPD prevê, inclusive, a portabilidade.
Hoje eu, paciente, uso o aplicativo de paciente da Receita Digital, amanhã eu não quero mais. Eu quero que todas essas minhas informações eu possa transferi-las para o meu novo aplicativo, porque eu hoje acho que ele é melhor e me atende melhor. Então, eu tenho que permitir que o paciente faça isso. Isso é uma norma bastante clara dentro da LGPD, que entraria em vigor agora em agosto, foi adiado para começar a entrar em vigor em janeiro. Pode ser que, por pressão popular, pressão das pessoas, as plataformas que não respeitam essas premissas, ou seja, que acham que o paciente não é dono dos dados dele, que o médico é dono dos dados do paciente, o que a gente discorda, pode ser que elas mudem depois. Mas o que as pessoas precisam entender é isso. Quais são as plataformas que estão tentando me enganar e quais são as plataformas que estão respeitando o meu direito de escolha, o meu direito à privacidade e o meu direito aos meus dados. Os dados são da pessoa. Da pessoa. Ok, Ivi, obrigada. Deixa eu pegar aqui, eu tinha agora uma pergunta para o Dr. Carlos, mas eu quero quero fazer essas perguntas que entraram aqui no meu WhatsApp, que é o seguinte, olha, a prescrição eletrônica, eu acho que a Betânia pode responder, a prescrição eletrônica deverá ficar arquivada no computador da farmácia por quanto tempo? Todas as receitas de medicamento controlado, receituários brancos e azuis, né, notificação de receita, eles têm que ficar guardados na farmácia por 2 anos, com exceção dos medicamentos anabolizantes, que são 5 anos. Então, independente dele estar impresso ou dele estar no computador, a gente pode manter isso. Anabolizantes, 5 anos, e os restantes, 2 anos. Agora, Betânia, tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se essa você consegue responder ou se é algum outro convidado. Olha, já tenho o meu certificado digital. Para prescrever antibióticos, preciso necessariamente da receita com QR Code ou posso fazer a receita em 2 vias com endereço, nome completo do paciente, com minha assinatura digital em PDF simples? Então, se a receita é em PDF, ela não precisa, é um arquivo só. A diferença é que a farmácia vai receber esse arquivo, vai guardar uma cópia em formato digital e a outra em formato impresso. Então, o que pode também ser feito em relação a isso, que também é uma coisa que agora me ocorreu, o receituário eletrônico, a gente tem uma coisa que pode ser um limitador para o paciente, né? Então, eu fiquei com o receituário eletrônico, arquivei no meu computador, imprimi uma receita, lancei no SMGPC, e o paciente ficou com qual via da receita, né? Se ele não tiver a facilidade de abrir esse arquivo no telefone dele, para verificar a forma de tomar esse medicamento, então é uma forma também da farmácia e do farmacêutico ajudar esse paciente a imprimir uma via para o paciente levar para casa. Inclusive, o Wellington Fernandes disse aqui assim o seguinte, quando o paciente não tem acesso ao WhatsApp e e-mail, como será feito? Lido com pessoas do interior bem humildes e pouquíssimo conhecimento. É complicado, né? Eu vi essa pergunta dele também e achei bem interessante. Por quê? Porque o médico, se a gente partir do princípio que o médico tem um computador, digitou a receita, ele tem um conhecimento na área de informática. Então, o ideal é que o médico pergunte para o paciente em qual farmácia ele vai comprar e enviar para o e-mail da farmácia. Aí vale também uma ação da farmácia junto com os prescritores, né, porque realmente tem paciente que tem mais dificuldade em lidar com os aplicativos, com e-mails, e como que ele vai entregar essa receita na farmácia, né? E existe também a questão do pendrive, existe outras formas de arquivar essa receita para o paciente levar, mas o ideal é a farmácia ser proativa e entrar em contato com médicos para tentar alinhar essa comunicação aí entre o médico, a farmácia e o paciente. Ok, Betânia, obrigada. Antes de passar para o Thiago, que ele já está me chamando aqui, dizendo que tem algumas perguntas, eu quero só fazer um comentário e trazer o Dr. Carlos para comentar também, que é sobre o ofício que a ABC Pharma mandou para o Conselho Federal de Medicina. Nesse ofício, Dr. Carlos, a ABC Pharma pede que o Conselho Federal de Medicina discipline a relação dos profissionais médicos com as empresas privadas de tecnologia, para evitar a mercantilização, eles usaram esse termo, das prescrições médicas
médicas eletrônicas e assegurar aos pacientes a livre escolha do estabelecimento no qual ele vai comprar o medicamento, que foi uma coisa que a Ive já comentou anteriormente. O senhor concorda com esse pedido da ABC Pharma? Olha, uma das coisas importantes que eu já tenho falado e eu também sugeri para o Conselho Federal naquela busca de nós médicos que dessem ideias das mudanças futuras, é que qualquer empresa da área de saúde que fosse de prescrição deveria ser a predominância do capital da empresa de farmacêuticos. O fato de você deixar outras pessoas serem donas de prescrições e que não são farmacêuticos, são simplesmente investidores, vão trazer realmente uma possibilidade de mercantilismo em cima disso. Ou mesmo com as empresas médicas, as plataformas de telemedicina, a qualquer empresa médica, deve ter um predomínio do capital dentro dessa empresa, de comando também da área médica, para evitar que isso se torne um mercantilismo. A exemplo disso, por exemplo, você acabou de falar, o Dr. Consulta. O Dr. Consulta é uma empresa investida, onde, na verdade, hoje a maioria dos donos não são médicos mais. Então, há uma exploração do trabalho, uma exploração da área, danando o resultado de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde. Então, eu acho que eles têm razão na pergunta. Sempre que há algo no Brasil, como aconteceu agora, a exemplo do que você está falando, nós tínhamos praticamente umas 3 ou 4 empresas de telemedicina que estavam trabalhando em cima de desenvolver a comunicação entre médicos e pacientes através de videoconferência, prontuário eletrônico. Quando surgiu a lei nova do Ministério da Saúde devido ao coronavírus, o que aconteceu? Houve um aparecimento de 20, 30 empresas, de repente, oportunistas da situação e que nem cadastro no Conselho Regional de Medicina, que é obrigatório ter, não tem. Pegando qualquer tipo de videoconferência, sem segurança nenhuma para o paciente fazer a consulta ou que seus dados ficassem guardados, e estão vendendo para os médicos. O mesmo tem acontecido com médicos sem esse devido esclarecimento, usando o Skype, usando o WhatsApp, para falar com seus pacientes, e são estruturas que esse conteúdo pode vazar para outras pessoas e não são seguros para ser usado na saúde. Então, infelizmente, esse pedido que foi feito ao Conselho Federal é visando essa rotina que sempre ocorre oportunista dentro do nosso país. Ok, doutor Carlos, obrigada. Tiago, a gente está com um tempo super apertado, eu vou passar a bola para você. Vou para as últimas perguntas aqui, Vivi. Desculpa se eu não consegui responder a todas as perguntas, vocês viram, foram muitas, mas eu vou aqui com as últimas perguntas. Vou começar pela Betânia, uma dúvida recorrente, Cristiane Feijó e Daniel Moraes perguntando: podemos aceitar receitas digitais para atender pelo farmácia popular? Ou vocês acham que isso será possível? Pessoal, a gente tem que entender que a prescrição ela pode ser manual, assinada e carimbada pelo médico. Ou então ela pode ser digitada e inserido a assinatura digital do médico, né? Que o médico pode optar por todos os receituários dele ter a assinatura digital para evitar a falsificação da receita, por exemplo. Então, pode sim ter prescrição de outros medicamentos que não são só de medicamentos controlados com assinatura digital. A diferença é que não altera na hora de entregar esse medicamento ao paciente, né? A gente teve aí alguma normativa da Anvisa que liberou a questão de não precisar ser o paciente para retirar o medicamento na farmácia, a pessoa que for responsável por esse idoso pode ir na farmácia com o documento e retirar, e para a farmácia não vai fazer diferença se essa receita ela vai estar com assinatura e carimbada manualmente ou se ela vai ser emitida digitalmente e assinada com assinatura digital.
Ok, Betânia, obrigado. Ricardo, uma dúvida aqui da Angélica. Isso reduz a velocidade do atendimento nas farmácias e se reduz, o que pode fazer para poder minimizar esse impacto? Sim, isso reduz bastante, principalmente quando a gente vai buscar a receita na casa do paciente, que aqui em Copacabana tem acontecido muito, porque as pessoas não querem sair de casa. E aí, uma sugestão que poderia ser aceita seria a farmácia receber essa receita ou digital ou do próprio médico digitalizada por WhatsApp, o farmacêutico verificar se essa receita está em condições de ser atendida, se está na data, se tem assinatura, se tem todos os quesitos que tem que ter uma receita, preencher aquele documento que a Anvisa obrigou que a gente preencha e, no ato de entregar o produto, recolher a receita. Isso agilizaria e permitiria que a gente não tivesse que fazer duas viagens, uma para pegar a receita, outra para entregar o produto. Poxa, se a gente tem um meio eletrônico, por que a gente não pode verificar essa receita eletronicamente e pegar a receita quando for entregar o produto? Essa é uma questão que realmente fica mais demorado o atendimento. Ok, obrigado, Ricardo. Ive, eu vou agora para a minha última pergunta. Nosso tempo de live já estourou, e aí eu vou deixar essa última pergunta contigo. Uma dúvida da Andressa Labre e da Dani Trancoso também. A farmácia precisa ter um certificado digital instalado na loja para fazer a verificação no ITI ou não precisa? E para fazer a verificação, é necessário que a drogaria faça algum cadastro no ITI? São essas duas perguntas, não só da Andressa e da Dani, mas tem outras pessoas perguntando também, eu só consegui pescar aqui elas, na verdade. Então, a Andressa está sendo respondida agora a sua pergunta. Ive? Legal. Não precisa ter o seu certificado próprio, nem o farmacêutico, nem a farmácia, não precisa ter cadastro em plataforma, não precisa se cadastrar no ITI para verificar se uma assinatura digital ela é válida dentro do ICP Brasil. É só você acessar verificador.iti.gov.br, você vai fazer o upload desse arquivo que você recebeu do seu paciente para poder fazer essa verificação gratuitamente, sem pré-cadastro, nada disso. E aí você, inclusive, já é até uma dica para quem, poxa, como é que eu vou saber se é PDF, se foi uma imagem? Não se preocupe com o formato do arquivo. Se você recebeu, conseguiu fazer o upload desse arquivo dentro do verificador do ITI, ele já vai te dizer se aquilo é um formato válido e se tem um certificado digital válido dentro desse arquivo. Depois que você validou a origem da assinatura, você vai seguir todos os outros procedimentos que você já segue normalmente no seu dia a dia. Ok, Ive, obrigado. Ive, já que você está com a palavra, agora a gente chegou realmente ao final da live, eu vou deixar você se despedir, falar um pouco do teu trabalho, e aí eu vou deixar 30 segundos para cada um, né, para a gente não estender demais. Não é Big Brother, também não é uma justificativa para poder continuar no Big Brother, mas eu vou deixar 30 segundos para cada um aí. Ive, boa noite, obrigado pela sua presença, pode falar. Obrigada, pessoal. Assim, é um tema que ainda tem muita coisa para ser debatida e muita coisa para ser definida também. Então, a gente vai ter que voltar nesse assunto diversas vezes. Eu vou deixar com vocês o meu telefone pessoal. Para quem tiver qualquer dúvida sobre o tema, pode me mandar um WhatsApp, me ligar, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Eu acho que faz parte do nosso trabalho. Então, é o DDD 21 98419 4484. Pode mandar o WhatsApp, pode telefonar, que a gente faz esse passo a passo com vocês, a gente ajuda vocês a tirarem todas as dúvidas até vocês se sentirem seguros para aceitar as prescrições ou da receita digital ou de qualquer outra plataforma que vocês estejam utilizando. Ive, tá? Eu acho que faz parte. Pode repetir o telefone, por favor? Posso. É o DDD 21 98419 4484. É o telefone que está lá no site do receitadigital.com também.
Então, se alguém não conseguiu anotar, vai no receitadigital.com, é o meu telefone pessoal que está lá e a gente está trabalhando, seja para tirar dúvidas dos médicos, dos pacientes, das farmácias, de quem estiver precisando de orientação. Eu acho que a gente faz parte do nosso papel e da nossa missão, ajudar todo mundo a receber informação de qualidade e a saber exatamente como proceder em cada etapa desse processo. Estou à disposição, pessoal, muito obrigada pelo convite. Se quiserem convidar outras vezes, já sabe, já tem meu contato. Obrigada, boa noite. Betânia, eu queria que você se despedisse também da nossa audiência, que foi muito boa hoje também. A gente teve um total de 1.500 pessoas acompanhando a live durante essa 1h30. Betânia. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Agradecer aí a participação da doutora Muniz, do Leonardo, da Sandra, do Everaldo, da doutora Cristiane. São profissionais que estão aí no dia a dia, na farmácia, e os outros que eu não pude ver, mas que provavelmente terão dúvidas e que não deu tempo da gente responder. O Departamento de Assuntos Regulatórios da Ascofers está à disposição, né? A gente vai pegar as perguntas que estão aqui no grupo e vamos estar respondendo. E quem tiver mais alguma dúvida que queira aprofundar no assunto, pode enviar um e-mail para o farmacêutica@ascoferge.com.br. Muito obrigada a todos, e é bom que a gente faça essa interação, que quanto mais dúvidas vão surgindo, a gente vai tendo outras opiniões e formando um formato, uma forma melhor de fazer a dispensação do medicamento e facilitar a vida do nosso paciente, que é o nosso foco. Ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato. Obrigado, Betânia. Muita gente perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live fica gravada nesse mesmo link no nosso canal da Ascofers no YouTube. Vocês acessam esse mesmo canal, vai estar lá o vídeo, e a live, tanto essa live quanto as outras, todas ficam disponíveis para vocês depois do uso. Agora eu vou chamar o Dr. Carlos também, para que o Dr. Carlos possa se despedir. Eu queria agradecer a Ascofers, agradecer a Viviane, a todos os colegas que estiveram aqui junto conosco, inclusive você também, Thiago. E é muito importante esse momento de discussão, de troca de informações, de tirar dúvida. O Brasil e o mundo passa por grandes mudanças. Eu tenho certeza que não é pelo coronavírus, mas foi pelo coronavírus que o mundo vai se tornar diferente e mais digital daqui para frente. Eu acho que todos vão ser beneficiados. E também me coloco à disposição para qualquer dúvida, não só por receituários eletrônicos, como também nas plataformas da Brasil Telemedicina, e estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos. Ricardo, agora, por último, não menos importante, né? Se bem que ainda vou passar para a Viviane, mas queria que você se despedisse do público que assistiu a gente essa noite. Tiago, quero agradecer a todos a oportunidade de poder estar esclarecendo dúvidas, e até para mim, que eu tenho dúvidas. Eu gostaria de deixar um alô para o Conselho Federal de Farmácia, conforme o Dr. Carlos falou, que pudesse fazer uma cartilha para auxiliar a todos os farmacêuticos que tantas dúvidas têm, para poder trabalhar melhor atendendo essas receitas e a população, para a gente possa fazer um serviço melhor para todo mundo nessa situação tão difícil de corona que a gente está passando. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Viviane, mais uma vez, obrigado pela companhia, por me ajudar a conduzir essa live. Queria que você também se despedisse. Obrigada, Tiago, obrigada, Betânia, Ive, Ricardo, Dr. Carlos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, mas esse assunto, no momento, é inesgotável, porque é muita dúvida, a gente ainda tem muito que se desenvolver nessa área tecnológica, nessa área digital. Quero agradecer também a nossa audiência, a todo mundo que ajudou a divulgar essa live, a todo mundo que participou dessa live, que contribuiu com perguntas. O nosso objetivo é levar uma informação consistente, de qualidade, por isso a gente tem muito cuidado na escolha dos nossos convidados.
Bom, quero dizer para vocês que a gente tem aí outros canais em que a gente diariamente publica informações, em que a gente acompanha a crise provocada pelo novo coronavírus. A gente tem o portal da Revista da Farmácia, atualizado diariamente. A gente tem aqui no canal da Escoferj, além das lives, a gente tem o boletim semanal do Ed Farmácia, em que eu tento fazer um resumão do que foi mais importante, mais impactante para o canal Farma ao longo da semana. Então, não deixem de acompanhar esses dois canais. Quero já dizer também que sexta-feira, dia 17, às 16 horas, eu vou participar de uma live como mediadora para o Sincofarma São Paulo. Então, quem aí é de São Paulo, público de São Paulo que quiser acompanhar, o tema dessa live é a atuação abusiva do PROCON de São Paulo e os impactos das novas medidas trabalhistas na farmácia, com o doutor André e o doutor Rafael. Então, todos estão convidados no canal do Sincofarma no YouTube. Então, gente, olha, muito obrigada. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau. Obrigado, Viviane. Agora, para encerrar, só vou pedir, você que está assistindo, como essa live vai continuar disponível para as pessoas assistirem no YouTube, compartilhe o link com quem não viu, porque a gente tem muita informação importante aqui. E até eu ouvi um feedback hoje de pessoas que assistiram nossas lives sobre o direito trabalhista, as MPs e tal, que estão usando isso para poder guiar a sua farmácia nesse meio de crise do coronavírus. Pode falar, Viviane. Tiago, eu acabei aqui de receber um zap da assessoria de comunicação do Conselho Federal de Farmácia, respondendo ao Ricardo Valdetaro, dizendo que esse material que o Ricardo sugeriu, que é um material de orientação, está sendo produzido e será veiculado em breve nas redes sociais e no site do Conselho Federal de Farmácia. Excelente, boa notícia em primeira mão aí para todo mundo, então. E assim, então compartilha esse link do YouTube. Você que está assistindo aí, vai lá, não custa nada, se inscreve no canal da Escoferj, ativa o sininho para também ficar por dentro das notificações das próximas lives. Dos nossos canais no Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, @Escoferj. Então, só seguir a gente lá, você vai ficar por dentro. Acompanha também nosso grupo de perguntas, tem muita gente interagindo ali, algumas pessoas respondendo as próprias perguntas das outras, né? Tem bastante gente interagindo ali, então use esse canal, é bacana. E dentro, na medida do possível, a Betânia falou que vai dar uma lida nas perguntas e tentar responder no canal da Escoferj. Realmente foi muita pergunta, então todas não é possível a gente conseguir fazer, mas a gente vai estar dando uma olhada aí daqui para frente. E tem mais novidades aí para o final de semana, né, Viviane? Tem sempre uma atualização aos sábados, não é isso, Viviane? Sim, sábado de manhã a gente tem um boletim coronavírus, resumão da semana. E esses resumos são importantíssimos porque a gente está na era da informação em velocidade atômica, né? Então, tudo muda o tempo inteiro. Então, fica por dentro dessas atualizações da Viviane. Eu acho que a Betânia queria falar alguma coisa, Betânia, antes de eu encerrar. Você leu meu pensamento, Tiago. Eu ia falar que, assim, apesar de vai ficar gravado, né, realmente está gravado hoje, está valendo hoje, né, amanhã pode sair uma nova normativa e alterar tudo que a gente falou, mas é exatamente isso, é ficar atento nas mudanças. Então, assim, em resumo, na Escoferj você não vai ficar sem informação. Se mantenha conectado aos nossos canais. Eu encerro aqui, já me estendi demais. Eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Obrigado pela presença, Betânia, Ive, Ricardo, Dr. Carlos. Obrigado a todo mundo. Uma boa noite a todos. Obrigado mesmo pela presença.